Olá, eu sou o pastor Edson, eu gostaria de repartir uma palavra com você. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lucas, no capítulo 19, que certa ocasião Jesus ele estava passando por uma localidade e neste lugar havia um homem de baixa estatura que queria ver Jesus, mas ele não conseguia, por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. Ele correu na frente, subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar por ali. Quando Jesus chega debaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz para este homem chamado Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que o Zaqueu desceu e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Teve um pessoal ali que começou a criticar, como onde já se viu ele entrar para pousar na casa de um homem, de um pecador. Mas Jesus estava ali na casa. E olha que coisa linda. Quando Jesus entra nessa casa, acontece uma mudança. Aquele homem pecador, aquele homem falho, Jesus ali na casa dele, entendo eu, conversando, ensinando a respeito das coisas do reino de Deus. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Lucas 19, versículo 8. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Eu estava meditando essa palavra e o que me chamou a atenção foi o seguinte: entre Jesus, no texto, entre Jesus chamar Zaqueu, pedir para ele descer da árvore e entrar na casa do Zaqueu, houve um tempo, é óbvio. Só que não tem um grande discurso de Jesus ali, nesse intervalo. Eu acredito que Jesus conversou, na linguagem de hoje, falou a respeito de várias coisas ali. Imagino eu, deve ter trocado ideia com as pessoas, falado sobre o reino de Deus, mas não tem uma grande pregação. Mesmo assim, Zaqueu toma uma decisão. E ele fala: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu não quero ser mais este homem que eu tenho sido. Eu quero mudar. O que eu fiz de errado, eu vou procurar consertar, corrigir, mas eu não quero ser mais o mesmo. O que me chama a atenção, repetindo, é o seguinte: não houve uma grande pregação. Em outros textos da Bíblia, você vê Jesus pregando, como no Sermão do Monte. Jesus pregou ali, é um sermão extenso, como quando ele conversou com aquela mulher no poço de Jacó, uma mulher de vida toda torta. Jesus fala com ela durante um tempo, e aí você vê que há uma mudança, uma atitude diferente na vida daquela mulher, e por aí vai. Mas no caso do Zaqueu, não tem uma grande pregação. E o que eu entendi sobre isso? Quando você tem a presença de Deus na sua vida, às vezes você não vai precisar ter que falar muito. Só a sua presença naquele ambiente, naquele lugar, já vai fazer a diferença. Você pode pregar. Existe a pregação, o ensinamento, que é com palavras, mas também existe aquela mensagem, aquela pregação que é com a sua atitude, com o seu comportamento. De nada adianta eu ficar falando Deus, Deus, Jesus, aleluia, glória a Deus, se o meu comportamento, a minha atitude não bater com aquilo que eu falo. Então tem gente que fala demais de Deus, mas não mostra Deus na vida dela no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, dentro da igreja. Ela fala de Deus, você vê ela falando de Deus,
mas você não vê Deus na vida da pessoa. Falar é uma coisa, agir é outra coisa. Então, o que eu entendi, isso aqui eu achei muito interessante, por isso que eu estou repartindo com você. Eu achei importante. Tem momentos que você não vai precisar falar muito, só a sua presença, lógico, ligado com Deus, na força e na unção do Espírito Santo, só a sua presença naquele lugar, naquele lugar vai mudar o ambiente. Vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que tem alguma coisa diferente na sua vida. Faça diferença. É muito importante você falar do Senhor Jesus, do amor, da obra dele, obra redentora dele, mas as pessoas têm que olhar para você e têm que ver a diferença na sua vida. Não estou falando aqui de pessoas perfeitas, que não falham, que não erram. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós tropeçamos, erramos o alvo, mas a gente clama pela misericórdia do Senhor. Mas aquelas pessoas que querem realmente fazer a diferença, que querem ter comunhão com Deus e buscam isso, onde elas chegam, há uma diferença no ambiente, há uma diferença naquele lugar. Faça a diferença, mas para isso você tem que estar em comunhão com o Senhor. A presença de Jesus naquela casa fez a diferença na vida do Zaqueu. Oh, glória a Deus! A sua presença na vida de muitas pessoas vai fazer a diferença ali. A sua presença vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não é para a tua glória, é para a glória de Deus. Mas é isso que vai acontecer. A presença de Jesus naquela casa fez a diferença na vida do Zaqueu. Que a sua presença, unido com o Espírito Santo, quando você está unido com o Espírito Santo, ligado com Deus, que a tua presença faça a diferença na vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Fique na paz. Fique com Deus.